Fala pessoal, dando continuidade então à nota de instrução administrativa 033.2 de 2012, que regula as escalas de serviço. Nós estávamos falando então no bloco anterior sobre os tipos de escala. Então, iniciando então pela escala ordinária, que ela é a previsão do emprego do militar estadual nas atividades de polícia ostensiva em situação ordinária ou de rotina. Então, se eu quiser identificar ali o conceito de escala ordinária, o próprio nome está dizendo, é aquela escala que é rotineira do emprego do APM, tá? A gente chama de HO, né? Ah, eu estou sendo empregado em horas ordinárias. É a escala ordinária, tá? A escala de rotina do batalhão. Temos também a escala especial e a escala de sobreaviso. Pessoal, escala especial, ela é um emprego do militar nas atividades de polícia ostensiva e pode ser tanto em situação extraordinária quanto em situação especial. Então, atenção com essas duas peculiaridades aqui da escala especial. Tá? Pode ser tanto em situações imprevisíveis, que é a situação extraordinária. Então, a gente está falando de emprego temporário de efetivo diante de um evento imprevisível. Essa é a situação extraordinária. Eu faço uma escala especial numa situação extraordinária. Não é escala extraordinária, é escala especial em situação extraordinária. Tá? Então, atenção com esse detalhe. E eu posso também confeccionar uma escala especial numa situação especial. Ou seja, eu tenho um emprego temporário de efetivo numa situação que ela é previsível. Tá? Eu preciso fazer, então, o reajuste ali do emprego operacional, realocar meios de forma temporária diante de um evento previsível. Tá? Então, escala especial. Escala especial de um determinado evento, festa do peixe. Escala especial da Expo Inter. É um evento já previsto. Ele tem já um calendário no ano. Escala extraordinária diante de uma situação, de uma operação que tem que ser deflagrada de última hora, diante de um acontecimento imprevisto que requer, então, né, certa urgência. Situação extraordinária. Ambas são escalas especiais, tá? É isso que é importante a gente falar. E a escala de sobreaviso, ela tem umas peculiaridades aí que merecem a nossa atenção, tá? Nós temos, inclusive, a possibilidade de ter essa escala de sobreaviso de maneira permanente ou rotineira. Tá? Então, sobreaviso ela é a possibilidade de chamada do militar estadual para emprego em atividade de polícia ostensiva, tanto em situações ordinárias quanto em situações extraordinárias. Cuidado, pessoal. Pode aparecer lá na prova que existe a possibilidade de emprego em escala de sobreaviso em situações especiais. Situação especial não é previsto escala de sobreaviso. Apenas situações ordinárias e extraordinárias. Ordinária, aquilo que é rotina. Mas eu não tenho efetivo para cumprir aquela escala, eu vou instituir uma escala ordinária de sobreaviso. Tem alguns locais que a função lá de plantão da permanência da P2, ela é a escala de sobreaviso em determinados horários. Ou seja, o militar ele fica em QAP no telefone e ele pode ser chamado em caso de necessidade. Nós vamos falar, inclusive, da questão de carga horária em razão, né, desse emprego em escala de sobreaviso. E tem em situações extraordinárias. Tá? Tem um alerta aí, daqui a pouco, de um roubo de grandes proporções, mas não tem nada confirmado. Vamos deixar, então, numa escala de sobreaviso, a força tática, em caso de acionamento, eles vão, então, eles vão ser empregados. É uma situação extraordinária que ela envolve, então, né, um período temporário. Ela é um emprego temporário em escala de sobreaviso, ela não vai se perpetuar, ela não vai ser permanente para cumprir rotina. Tá? Então, por isso que fala, que é, então, situação ordinária ou extraordinária. Situação extraordinária que já tínhamos falado, né? É uma situação imprevista e eu estou fazendo, então, o emprego do efetivo de forma temporária. Aqui, no caso, em escala de sobreaviso. Tá?
E aí, mais uma vez, falando sobre situações, né, e relacionadas com as escalas. Então, a situação ordinária de emprego nos turnos, né, na Brigada Militar. Então, nós temos os 4 turnos fracionados nas 24 horas, com turnos de 6 horas, que são o padrão da Brigada Militar. Então, né, o primeiro turno da meia-noite às 6, segundo turno das 6 ao meio-dia, terceiro turno do meio-dia às 18 e quarto turno, então, das 18 às 24. Pessoal, esse é o padrão da Brigada. Mas a nota de instrução, ela diz que podem ser alterados o início e o término de cada turno padrão da Brigada, em até 2 horas para mais ou para menos, para atender, então, situações especiais, como horário de transporte, aspectos operacionais, características sociais das localidades, tá? Então, pode haver essas alterações, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês para isso também. Tá, e a divulgação da escala? Ela tem um período mínimo para ser divulgada? Isso é muito polêmico, né? Mas ela tem. Ela deve ser divulgada por seus comandantes com um período mínimo de 24 horas antes da execução do serviço, com ampla divulgação, tá? Então aqui diz inclusive assim, as respectivas escalas devem ser afixadas em um local de fácil visualização, bem como permitir o acesso ao registro das escalas àqueles militares que o requererem e que tiverem submetidos ao respectivo controle. É o chamado livro, né, que hoje o pessoal usa planilha eletrônica, mas aqui prevê a possibilidade, inclusive, do acesso para o militar controlar sua carga horária, ver se está tudo certinho, o que ele tem que cumprir lá durante o mês, tá? Então, esse prazo de divulgação mínimo de 24 horas também entendo aqui como importante aí para a tua prova. Depois a gente tem as circunstâncias de previsão de emprego nas escalas. Aqui, então, falando da situação ordinária, situação extraordinária e especial. Pessoal, sobre a situação ordinária. Então, é a escala ordinária, né? O militar ele tem que cumprir 40 horas semanais, que é a referência, então, né, do nosso regime jurídico. Dentro de um mês, nós vamos ter a variação desse emprego, né, e dessa quantidade de carga horária mínima por mês, tá? Em situação ordinária. Então, aqueles meses de 28 dias, nós devemos, então, cumprir uma carga horária mínima de 160 horas. Anos bissextos, então, né, meses de 29 dias lá de fevereiro, né, no mês de fevereiro, nós temos, então, a carga horária mínima de 165 horas. Meses de 30 dias, 171 horas, e meses de 31 dias, 177 horas. Isso baseado, né, pessoal, naquela somatória lá de minutos diários, tá? Que deve ser convertido lá com o fator de multiplicação de 5,7, que a gente já vai falar na sequência. Depois da situação extraordinária, aquelas que são consideradas, então, atendimentos de segurança pública decorrentes de eventos previsíveis e imprevisíveis. Aliás, né, nós temos ali tanto a referência à situação extraordinária quanto especial, né? Então, situação imprevisível, eventos imprevisíveis, situação extraordinária. Eventos previsíveis, né, situação especial, como a gente, inclusive, encontra esse conceito lá no próprio regimento interno da Brigada Militar. Pessoal, e o item 3, muito importante, mais uma vez falando sobre situação de sobreaviso. Então, a adoção dessa escala de sobreaviso ela é responsabilidade dos comandantes, chefes e diretores. E aí, então, nós temos as classificações, então, das escalas de sobreaviso. Elas podem ser ordinárias ou permanentes. E elas podem decorrer também de situações extraordinárias, né, consequentes de ocorrências de situações especiais, cuja previsão de acontecimento e duração não seja possível definir no momento do seu estabelecimento. Então, o que a gente tinha comentado anteriormente, né, daqui a pouco uma situação de um alerta aí de roubo à instituição bancária,
uma ocorrência de vulto, e aí então o comando da unidade entende por deixar lá a força tática numa escala de sobreaviso, né? Em caso de acionamento, então eles deslocam, né, para o quartel a fim de cumprir determinada missão. Pessoal, essa escala de sobreaviso, tanto em situação ordinária ou permanente, então cuidado aqui, ó. Escala de sobreaviso ordinária ou permanente. É a mesma coisa, tá? É aquela, então, escala que ela é para suprir uma demanda operacional. Não é uma situação extraordinária, como eu falei lá, do alerta de roubo a banco. Essa é uma situação extraordinária que ela tem um tempo de duração limitado. Ela não vai se estender para sempre. Agora, as escalas que são para atender situações ordinárias e elas se tornem permanentes, elas necessitam de autorização do comando da Brigada Militar, através do Estado-Maior da Brigada. Então, deve ser encaminhado um sumário estudo de Estado-Maior, demonstrando a necessidade do emprego e a forma, então, né, de que vai ser utilizado, então, essa escala. Então, é importante a gente deixar isso registrado aqui, né, pessoal? Escala de sobreaviso ordinário ou permanente necessita de autorização do Estado-Maior da Brigada através de um sumário estudo de Estado-Maior, tá? Escala de sobreaviso ordinária, extraordinária, não precisa da autorização. O comandante tem autonomia, tá? E nas escalas de sobreaviso, oficiais e praças, eles podem permanecer no quartel, tá? Ou em suas residências, ou no local dentro da área de responsabilidade territorial do APM, em condições de se recolherem imediatamente ao quartel em caso de necessidade, no prazo máximo de 30 minutos. Então, caso seja acionado, em 30 minutos o militar deve estar lá no quartel quando ele está na situação de sobreaviso. E como é que se computa a carga horária? Pessoal, proporção de 1/3, né, das horas que ele está à disposição. Tá? Então, se eu estou cumprindo uma escala de 6 horas de sobreaviso, eu vou contabilizar, caso eu não seja empregado, eu vou contabilizar 2 horas, né? Seria, né, 1/3 aí dessas 6 horas. Tá? Então, esse é o cálculo aí sempre na proporção de 1/3. Caso eu seja empregado, vai ser então contabilizada, né, aquelas horas empregadas e o que exceder, eu não fui empregado, eu fiquei lá de sobreaviso, eu sempre vou fazer essa proporção de 1/3, tá? E aí fala, né, no item H, as situações em que pode, então, ser utilizado a escala de sobreaviso. Então, medidas cauteladoras de segurança pública, atendimento de emergência no mais curto prazo possível, deve ser especificada a parcela de efetivo que deve permanecer no APM fora dele, número de policiais necessários e disponíveis às demandas diárias, o tipo de escala em vigência, a necessidade de se ter efetivo de sobreaviso na hierarquia, cancelamento de todas as dispensas concedidas aos policiais militares, disponibilização de meios de transporte, comunicação, armamento e equipamentos de proteção individual de acordo com as normas internas, adequar as demandas diárias dos militares ao atendimento das exigências de serviço, pessoal, e aí do cômputo da carga horária, então, né, no mês, carga horária mensal. A gente tinha falado do fator multiplicador de 5,7. Ela vai equivaler, então, a 342 minutos, que é a carga horária diária, tá? É a média, então, da carga horária diária a ser lançada. Esse 5,7, pessoal, ele vai ser utilizado para eu contabilizar, o mês ele é de 30 dias. Eu vou multiplicar por 5,7, a minha carga horária mínima mensal vai ser de 171 horas trabalhadas. O mês é de 31 dias, vezes 5,7, eu tenho que cumprir 177 horas mínimas naquele mês em HO. Tá? Mas eu tive afastamento. Bom, tive afastamento,
eu vou deduzir então esses dias de afastamento e o que sobrar eu multiplico pelo 5,7. Tive 15 dias de férias num mês de 31 dias. Então eu tenho 16 dias trabalhados. Eu multiplico pelo 5,7, vai dar em torno aí de 91 horas, 92, tá? Vai dar meio quebrado, eu jogo para cima, tá? E nós temos as situações excepcionais, a primeira delas ali no cumprimento de punição disciplinar, tá? Então, punição disciplinar com prejuízo do serviço. No que diz respeito ao cômputo de carga horária, deve ser deduzido então do mês aos modos que é feito então quando o militar está percebendo diária de viagem. Então, quando o militar retorna da Operação Golfinho, ele retorna lá no dia 16 de janeiro, tá? Aqueles 15 dias que ele percebeu etapa, eu não vou trazer carga horária lá, né, da onde ele estava cumprindo a missão lá que ele sacou diária. Eu deduzo, eu coloco como indisponível ou à disposição, né, em destino temporário, beleza? E aí eu vou considerar os dias trabalhados na unidade. Então ele tem 16 dias trabalhados na unidade, tá? Aqui no caso da punição disciplinar, eu deduzo, ele teve 5 dias de punição com prejuízo do serviço. Eu vou deduzir 5 dias e aí a carga horária que ele tem que cumprir se é um mês de 31 dias, vai ser então lá os 26 dias, né? Então, nós temos que deduzir essas punições com prejuízo. E se é uma punição, uma detenção sem prejuízo do serviço, eu vou contabilizar somente as horas trabalhadas, que a detenção sem prejuízo, ela possibilita que o militar seja empregado em serviços externos. Então, eu contabilizo aquelas horas somente que forem trabalhadas. Pessoal, e aí depois, sobre a questão da hora extra. Em serviço ordinário, o militar tem um limitador de 40 horas mensais, tá? Para situações onde onde necessite um emprego imperioso e que seja justificado para manter então a normalidade do serviço, vai se admitir então que o militar exceda essas 40 horas, desde que todos os demais militares que são voluntários já tenham sido convocados e todos tenham cumprido também no mínimo 40 horas extras, né, naquele mês. Quando exigir frações especializadas e com qualificação, pode solicitar então, né, ao escalão superior, ao comando regional, através de um estudo sumário de Estado-Maior, que esses militares, então, exemplo, força tática, eles excedam o limite de 40 horas por militar. E aí, por fim, pessoal, nós temos ali a questão do militar empregado em hora extra e que ele concorra a atividades administrativas no APM. O seu emprego em escala de serviço externo não deve ser superior a 6 horas antes ou após da função desempenhada por ele lá em atividade administrativa, com exceção, então, dos finais de semana, feriados, situações de desastre, grave perturbação da ordem pública ou requisições judiciais, tá? Então, nessas situações aí, seria uma exceção onde ele poderia ser empregado, né, em escalas superiores a 6 horas. Se é uma escala em dia útil, onde ele está empregado no expediente administrativo, eu não posso exceder 6 horas antes ou após o expediente administrativo. Pessoal, então basicamente isso, tá? Trouxemos aqui os principais pontos aí de todas as notas de instrução nessa nossa revisão. Ficamos à disposição em eventuais dúvidas. Desejamos boa sorte, tá? Que consigam então realizar o objetivo de vocês, que é a conquista da divisa de segundo sargento. Esperamos que tenhamos contribuído nesse processo para que vocês alcancem esse êxito, tá? Bons estudos, boa prova e sucesso!